Qual tem sido sua atitude diante dos problemas e dos desafios que você tem enfrentado? Será que você tem agido com sabedoria ou tem retrocedido e agido com insensatez? Fique nessa dopamina de hoje porque eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Olá, minhas conquistadoras e conquistadores, sejam muito bem-vindos a mais uma dopamina diária. Você que já chegou aqui às 7 horas da manhã, coloca aqui nos comentários, eu quero saber quem está assistindo logo pela manhã, logo no início do dia, vivendo o nosso tempo aqui de devocional. Quero muito te conhecer e saber que você está aqui junto comigo. E se você chegou depois, não tem problema, você também vai ser abençoado, mas eu posso te recomendar a se programar, a se planejar para começar o teu dia tendo contato com a palavra do Senhor. Vocês não têm ideia o quanto isso muda o nosso dia. É bom ter um momento ali com o Senhor ao longo do dia, mas quando nós começamos a nossa manhã, antes de qualquer tarefa, a gente ter ali o nosso compromisso com a palavra, isso muda completamente. Então, se você não tem esse hábito, comece a estabelecer, você vai ver que vai mudar muito a sua vida. E claro, não se esqueça de pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, para viver aqui o nosso tempo de devocional com a prática. Lembra do OPA? Ouvir, pensar e agir? Não quero que você seja só uma ouvinte, fique ali só escutando. Eu quero que você ouça, que você pense no que você está ouvindo e coloque em prática, coloque em ação. Isso vai mudar completamente o que você está recebendo aqui. A palavra do Senhor tem que ser praticada, que é inclusive isso que nós vamos falar nessa dopamina de hoje. Quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós retrocedemos na fé e começamos a agir de maneira insensata. Mas antes de contar um pouco mais sobre isso, eu preciso te convidar você, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação e já fica atenta na nossa programação, porque de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos a nossa dopamina diária e aos sábados nós temos ponto de acesso. Então você que está aqui, chegando agora, já se intere aí na nossa programação e faça parte também da Escola da Sabedoria, porque lá a gente divulga tudo o que está acontecendo e também outros projetos que não acontecem aqui. Para entrar é muito simples, tem um link na descrição e aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp onde nós disponibilizamos materiais, resumos das nossas dopaminas e também acesso exclusivo a alguns treinamentos e workshops totalmente gratuitos e outros com preço muito especial. Mas só quem está na Escola da Sabedoria terá acesso a essas informações. Então fique lá no grupo, fique por dentro de tudo que está acontecendo e de todas as novidades que estão por vir. Combinado? Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso momento de devocional. Eu estou muito animada para compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração logo nesta manhã. Essa passagem o Senhor falou comigo de maneira muito profunda e eu quero transbordar ela na sua vida. Mas antes, eu quero te convidar a orar comigo e que essa oração possa ser a chave de abertura para o teu coração, para que nada te distraia, nada tire o seu foco do momento mais precioso e importante, que é o contato com a palavra de Deus. Vamos orar? Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço por este momento, por mais uma oportunidade de poder aqui, Senhor, compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração, algo que nasceu na minha intimidade contigo e hoje eu posso compartilhar com essa pessoa que está aqui me ouvindo. Senhor, a minha oração é que tudo que venha a ser compartilhado possa gerar frutos e germinar, trazendo, Pai, resultados para além daquilo que essa pessoa possa imaginar. Senhor, que tudo que nós vamos viver aqui possa ser aplicado e praticado por Ele, porque assim, Senhor, viverá uma transformação plena na vida. Então me ajude a ser instrumento do Senhor, transbordar na vida desta pessoa a sua palavra, para que ela possa transformar o coração, o caráter e a mente de quem está me ouvindo agora. Assim eu oro e glorifico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, vamos lá. Abre a Bíblia de vocês, lá em Salmo. Nós vamos ler o Salmo 85. Esse salmo falou muito ao meu coração, mas eu não vou ler o salmo todo, mas fica aí a sugestão para que você leia. É um salmo lindo, é um salmo onde traz ali a visão
da fé, da esperança, de trazer à memória o que Deus já tinha feito pelo povo, mas também trazer a esperança do que Deus vai fazer. É um salmo que traz muitas lições. Mas eu quero destacar alguns versos desse salmo, que são versos onde Deus me fez pensar muito e refletir muito sobre a minha maneira de ser, e eu quero te convidar hoje a fazer o mesmo. Então nós vamos ler do verso 8 em diante, que diz assim: Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Agora eu quero ler o verso 12, que diz: O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Esse aqui, como eu falei, é um texto que nós podemos ver uma declaração de fé, uma declaração de confiança do poder e do senhorio de Deus. Mas o que me chamou a atenção é justamente o que está escrito no verso 8, e eu vou ler novamente. Eu gostaria que você ficasse atenta ao que está aqui descrito e o que destaca neste salmo, nesse verso especificamente, que diz assim: Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Preste atenção. Aqui nós vemos que o salmista, ele diz que ele ouvirá o que Deus diz. E o que ele fala, o que Deus fala, é que ele trará paz àqueles que são fiéis. E esses fiéis não devem voltar à insensatez. Agora pensa comigo, conquistadora. O que é voltar à insensatez? Você já parou para pensar nisso? O que seria voltar à insensatez? Mas antes de mais nada, o que é insensatez? Você sabe o que isso quer dizer? O que é realmente ser uma pessoa insensata? Talvez você vai pensar: insensatez é quem age sem pensar, é uma pessoa que age de forma imprudente, é uma pessoa que não tem responsabilidade, e nós podemos aqui trazer várias coisas. Mas, na verdade, nós podemos resumir a insensatez com a fala do próprio Jesus. E o próprio Jesus nos traz uma clareza, algo que não faz duvidar o que é de fato uma pessoa insensata e uma pessoa sábia. E para isso eu te convido a ir comigo lá em Mateus. Então abra sua Bíblia aí, nós vamos no texto do Sermão do Monte, inclusive nós falamos dele no ponto de acesso. Para quem estudou o Sermão do Monte vai lembrar desse texto. E nós vamos ver aqui o que Jesus fala sobre alguém que é insensato. E aí, talvez você possa compreender melhor até o que esse salmo que nós acabamos de ler nos diz. Então, abra sua Bíblia aí deixa eu só pegar aqui bonitinho. Abra sua Bíblia aí em Mateus 7, do verso 24 em diante, e olha só o que o texto diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas à multidão, eles estavam todos maravilhados com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como mestre da lei. Bom, vamos lá. Aqui nós vemos agora Jesus dizendo através de uma parábola e trazendo clareza o que é, de fato, ser uma pessoa insensata. E uma pessoa insensata não é só essa que age sem pensar, que não faz as coisas na responsabilidade. Não é só sobre isso. Embora tenha isso também.
Mas, na verdade, para Deus, uma pessoa insensata é uma pessoa que não está alinhada à sua palavra. Uma pessoa que faz as coisas conforme a sua vontade e não a vontade de Deus. Uma pessoa que não segue os princípios da palavra. Se nós olharmos aqui no verso 8 do Salmo 85, o início dele é justamente o que o próprio Jesus fala. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Então, uma pessoa que é sensata, ela ouve o que Deus diz. E ela não só ouve, mas ela pratica. Lembra do OPA que eu sempre falo? Olha só o quanto é importante você sair da teoria, sair daquilo que você só fica ouvindo. Quantas vezes nós ficamos só no campo da teoria, no campo do ouvir? Mas quais são as vezes que nós praticamos? E eu gostaria de te perguntar, qual foi a última vez que você agiu, que você tomou uma decisão, que você se posicionou alinhada à vontade de Deus? Alinhada à palavra de Deus? Ou até mesmo qual foi a última vez que você praticou fielmente o que a palavra diz? Talvez você fale, Stephanie, ontem mesmo eu fiz isso. Glória a Deus pela sua vida. Ou hoje mesmo você já tenha feito isso. Glória a Deus. Mas isso é constante na sua vida? Ou são colapsos de momentos que acontece isso? Mas na maioria dos casos, diante dos problemas, diante das pressões, você acaba agindo pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria, ou melhor, pela sua própria inteligência, porque sabedoria só vem de Deus. E quando nós não agimos conforme a orientação de Deus, nós estamos agindo de maneira insensata, que pode até ser inteligente para o mundo, mas não é sábio para Deus. E aí a gente pode ir lá para aquilo que Jesus falou. Essa pessoa que constrói, que faz, que realiza, sem estar alinhada à vontade de Deus ou à palavra do Senhor, essa pessoa ela vai até construir. Vai. Mas essa construção vai cair. E quando ela cair, vai ser grande a queda. O que eu mais gosto do texto de Mateus que a gente leu, lá no capítulo 7, é que Jesus ele traz dois exemplos. E esses dois exemplos sofrem as mesmas coisas. Os dois exemplos sofrem os mesmos problemas, sofrem a mesma pressão. Então, tanto a pessoa que construiu na rocha, quanto a pessoa que construiu na areia, vai sofrer o mesmo problema. A chuva, o vento, a tempestade, ambos vão sofrer. Mas um vai permanecer e o outro não. E aqui entra o ponto, que é o que eu perguntei no início dessa dopamina. Será que a pressão, os problemas têm feito a gente retroceder a ponto de voltar a agir na insensatez? Porque o texto aqui diz, não voltem eles à insensatez. Ou seja, quem anda com Deus, quem ouve a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, não volta à insensatez. Mas quem só escuta, quem só ouve, mas não pratica, não tem um coração firmado em Deus, essa pessoa ela vai voltar à insensatez. E é muito comum vermos pessoas que começam bem a sua jornada. Começam caminhando com fé, começam caminhando com convicção, começam obedecendo, mas quando vem a primeira dificuldade, o que acontece? Essa pessoa retrocede e volta a agir conforme ela acha, conforme ela pensa e conforme ela quer. E depois não entende o porquê que as coisas perdem o rumo. Porque no começo, vamos ser sinceros, no começo parece que está dando tudo certo quando a gente começa a agir do nosso jeito. Porque o que me chama a atenção é que, não sei se você já teve essa experiência de construir castelinho de areia. Talvez você já tenha feito isso com seus filhos, né? Quando você vai na praia. Eu já tive essa experiência. E é interessante que é rápido até. Você pegar um baldezinho, encher de areia, pôr, depois vir outro, pôr em cima. Não é um trabalho muito difícil de fazer. Até legal, é até divertido. Mas é um trabalho que não tem constância, é um trabalho que não dura, é um trabalho que com o passar do tempo ou com o vento, ele acaba, ele destrói e nada mais fica de pé. Agora, construir de fato uma casa,
que é firmado na rocha, que tem que fazer alicerce, tem que cavar, tem que fazer de fato a fundação. Isso não é feito no mesmo dia, não é feito em poucas horas, na verdade leva meses e até anos, dependendo da estrutura da construção. Então, o que acontece? Muitas pessoas voltam à insensatez, muitas pessoas voltam a agir como elas acham que elas devem agir, porque elas estão fazendo do jeito que Deus fala. Mas o jeito que Deus fala não é rápido, demora, porque a pessoa acha que está demorando, mas na verdade não é que demora. Nós já falamos, inclusive, muitas vezes disso aqui nas dopaminas. Não é que demora, é porque Deus está aperfeiçoando você para o propósito. Então leva tempo, uma construção de valor, uma construção bem feita, leva tempo. Mas muitos não estão dispostos a esperar o tempo. Então, porque elas não estão vendo os resultados, elas decidem então deixar o que Deus direciona, parar de ouvir o que Deus fala e começar a seguir o que elas acham, a tomar decisão por elas, a ouvir conselhos de outras pessoas e a seguir o próprio coração. Só que lá na frente, tudo que foi construído desmorona, porque não teve alicerce. Então hoje, essa dopamina é na verdade um despertar para você. É te fazer um chacoalhão, talvez, um alerta, para que você possa realmente analisar se hoje você tem retrocedido na sua fé, retrocedido no seu posicionamento. Se antes você estava tão firme na palavra, mas de repente os problemas, a pressão que você tem enfrentado simplesmente fez você desistir, fez você retroceder e agora começar a agir do seu jeito, começar a agir da sua forma, começar a agir da maneira que você acha. Pode até no começo parecer que está dando certo, mas a minha alerta aqui para você hoje, e a alerta que a palavra de Deus nos traz, é justamente o perigo que isso está te levando. Porque o resultado rápido não garante que vai durar. Um resultado rápido não garante que vai permanecer. Então cuidado, porque os resultados rápidos podem fazer você retroceder. E parece que você está avançando, mas na verdade você está retrocedendo. E retroceder à insensatez, voltar à insensatez, uma vez que você já ouviu a palavra de vida, uma vez que você já tem a palavra de Deus te direcionando, uma vez que Deus já falou o que você precisa fazer, mas você voltar, regredir para fazer o que você acha, isso é muito triste, porque é literalmente a pessoa está prestes a vencer, mas ela vai lá e se distrai, e aí ela perde. Faltava isso aqui para conquistar, mas não teve paciência de permanecer e perdeu a oportunidade. Então, o meu conselho para você hoje é: não deixe com que a pressão, com que os problemas faça você retroceder. Pode estar demorando na sua perspectiva, pode estar difícil, pode inclusive até parecer injusto, mas confia no que Deus está fazendo na sua vida. Ouça a voz de Deus, porque o salmista fala exatamente isso. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, diz. E o que Deus diz para você? O que Deus diz para mim? Que Ele nos dará paz, que Ele estará conosco, que Ele nos dará vitória. Então, quando nós temos a palavra de Deus dizendo que se nós obedecermos, nós seremos abençoados, se nós obedecermos, Ele estará conosco, se nós obedecermos, nós vamos ver as recompensas dos céus, por que então nós retrocedemos? Por que ficamos tão ansiosos, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo? Então hoje é um convite para você não deixar a insensatez voltar a ser parte da sua vida. E para finalizar, eu quero reforçar o que a própria palavra do Senhor diz. Aquele que realmente está fiel, aquele que realmente não retrocedeu e que permanece firme. E o texto do verso 9 em diante diz: perto está a salvação que Ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Então, se você teme ao Senhor, confia, porque Ele está perto de você e Ele trará a salvação. Ele trará glória na sua vida através da obediência. E no verso 12 diz: o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Então sim, você vai colher, você vai transbordar, vai ver os frutos de tudo que você tem semeado. Isso vai acontecer. Então ouça o que Deus está te falando. Paciência, calma, constância,
fé, não desista, não tome decisões precipitadas, não seja uma pessoa incoerente com a palavra, não seja insensata, não deixe com que a pressão faça você agir fora do propósito, porque você vai sim colher e vai viver as bênçãos do Senhor. Se você entendeu que essa dopamina é para você, fique agora com a nossa lição prática do dia, para que você possa começar hoje a viver o que você aprendeu aqui. E a lição prática de hoje é um convite para uma autorreflexão. Se ao longo da nossa dopamina você percebeu que tem agido de maneira insensata, agora é hora de você não deixar isso gerar um remorso ou até mesmo uma culpa em você. Na verdade, o correto é deixar que isso gere um arrependimento, porque o arrependimento transforma, já o remorso não. Se nós olharmos ao longo da Bíblia, pessoas que também falharam com Deus, quando reconheceram suas falhas, elas tiveram suas vidas transformadas. E não é à toa que lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, diz aquele texto tão conhecido, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E Ele vai fazer isso com você, se você de fato se arrepender e reconhecer as suas falhas. Mas não adianta só reconhecer as falhas se as suas atitudes continuarem iguais. Então, além de reconhecer isso em oração, pedindo perdão a Deus, comece a identificar quais são as atitudes diferentes que você precisa começar a ter a partir de hoje. Então, um exemplo. Se você tem aquele hábito de sempre se estressar diante dos problemas, tente ficar calmo, não fale nada, apenas deixe Deus trabalhar no seu caráter. Esse é um exemplo, mas existem tantos outros que você precisa analisar. Ao identificar isso, comece a agir com convicção nessa sua transformação. Pode ter certeza que quando você alinhar o seu coração à palavra do Senhor, a sua vida será edificada na rocha e nenhuma tempestade vai te derrubar. E é claro que eu não posso deixar de te incentivar a se preparar para o dia como uma verdadeira conquistadora. E os homens que me assistem aqui também se preparem, hein? Fiquem prontos para o dia. Nós temos que ter esse posicionamento de conquista. E a sua imagem fala por você. Se você quer mais instruções de como se preparar para o dia, leia aqui na descrição do vídeo que eu deixei algumas instruções para te ajudar. E também o link do meu e-book com mais de 200 inspirações de looks para te ajudar a se preparar dia a dia com composições que vão realmente facilitar a sua vida. Agora, guarde essa palavra que você ouviu aqui, pratique tudo o que você aprendeu e eu te espero amanhã aqui na nossa Dopamina Diária. Tchau, tchau!